Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição do Plantão Glorioso para a gente falar sobre essa questão do centro de treinamento do Botafogo. O John Textor falou na live do nosso amigo Alan que as conversas com o Eduardo Paes não têm andado da melhor maneira no sentido de viabilizar imediatamente um novo terreno, ao passo que o Durcésio Melo já disse que as conversas tinham sido muito boas, tal, mas isso indica novos caminhos, tá? Isso indica novas direções. Eu vou trazer para você aqui em primeira mão quais são essas novas direções que o Botafogo deve adotar para o seu centro de treinamento. E vamos falar também sobre o Alan na sua coletiva, essa questão aí de Vasco. Nem o Alan sabe de onde veio isso, né? Enfim, a gente vai falar uma brincadeira com os nossos amigos vascaínos sobre isso, quais são os planos do Alan nesse retorno ao Botafogo depois da vinheta. Somos mais de 106 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Quero agradecer a moral diária que vocês dão aqui. Se inscrevendo no nosso canal se ainda não forem inscritos, compartilhando o nosso conteúdo, participando aqui nesse vídeo de estreia, porque vocês sabem, aqui é Botafogo. Vamos falar aqui sobre o centro de treinamento, né? O John Textor, na live do nosso amigo Alan, no canal Visão Botafoguense, ele deu algumas pistas, né? Ele estava naquele estilão dele, né? Com Almada, fanfarrão, tal, não sei o quê. Mas deixou ali algumas questões para que a gente no ar pegasse, né? E aí, sobre essa questão do centro de treinamento, tudo que eu já tinha conversado com o pessoal do Botafogo Social, mais aquilo que o John Textor falou, de certa forma vão até em direções um pouco diferentes, né? Por parte do CEO, Tairo Arruda, e do presidente do Botafogo Associação, Durcésio Melo, havia uma expectativa de que o ano eleitoral, principalmente esses meses pré-eleição, pudessem ajudar, agilizar, tendo em vista que o Flamengo está sendo beneficiado, o Vasco será beneficiado, o Fluminense já foi beneficiado, e o Botafogo precisa desse terreno para a construção do seu centro de treinamento. A grande questão é a seguinte, o imbróglio, ele não é tão simples, e o terreno que o Botafogo quer é um terreno que está enrolado. O que o John Textor tem feito? Como o CT Lonier pertence aos irmãos Moreira Salles, com quem ele tem um excelente relacionamento, existe sim uma possibilidade de a Botafogo SAF adquirir esse terreno dos irmãos Moreira Salles, tá? Fazer essa compra desse terreno dos irmãos Moreira Salles. Não fosse assim, John Textor não estaria investindo de forma pesada no CT do Lonier, principalmente com um novo núcleo de saúde e performance. Mas também ele deixou ali no ar pra gente, na live com o Alan, que existe uma possibilidade da compra de um outro terreno, que eu acho, sinceramente, o mais viável. O CT Lonier, até por um desejo antigo dos irmãos Moreira Salles, era que fosse no CT para que a base desfrutasse. A base dele pudesse desfrutar, que o Botafogo tivesse um centro de treinamento de qualidade para sua base, tá? Mas o John Textor, ao adquirir esse novo terreno, que isso também agora está em voga, existe uma ideia que seja um centro de excelência também para a base, tá? Então eu fico pensando, como é que o John Textor vai pensar essa aquisição de um novo terreno e o CT Lonier? Então talvez esse novo terreno não seja tão grande quanto é, na verdade, né, esse que a prefeitura prometeu para o Botafogo. Esse terreno que a prefeitura prometeu para o Botafogo seria o maior centro de treinamento do Brasil, maior do que o do Atlético Mineiro, que hoje é o maior do Brasil. E de repente esse novo terreno que o John Textor está pensando em comprar, já que as conversas, segundo ele, com o Eduardo Paes não têm andado tão rapidamente assim, falou sobre a questão da retirada de pista do Newton Santos, são coisas que a gente precisa pescar. Se o Eduardo Paes não anda com a questão do terreno do Botafogo, o Botafogo não vai ter um compromisso com o Newton Santos que o Eduardo Paes quer que o Botafogo tenha. Porque se o Newton Santos não for do Botafogo, vai ser de quem? Se o Botafogo não ficar com o Newton Santos, o que acontecerá com o estádio Newton Santos? Que atletismo não tem. O Fluminense e o Flamengo, por enquanto, jogam no Maracanã. O Vasco tem São Januário. Então, se o Botafogo for construir um novo estádio, se o Botafogo for jogar em outra praça, tá, o Newton Santos vai virar o elefante branco. Vai se transformar no elefante branco.
Então eu vejo também um outro viés, não é uma ameaça, né, mas um aviso, um recado, né? Uma crítica à demora com que o Eduardo Paes, a falta de prioridade que o Eduardo Paes tem dado para a questão do Botafogo, e ficou um aviso. Não está andando nada, está muito moroso, a gente está vendo até de comprar um novo terreno para a construção de centro de treinamento, e essa dação do terreno que a prefeitura prometeu, em contrapartida, era a promessa de que o Botafogo faria investimentos de longo prazo no Newton Santos, ali naquela praça, né? Então eu vejo também como um aviso para o prefeito. Ó, você está investindo em A, B, está esquecendo aqui do Botafogo. E é importante que você invista no Botafogo, porque o Botafogo já é um projeto que está dando certo. Tá? Vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, o CT é uma das promessas do John Textor e até agora não estamos vendo um plano horizontal. Nós não estamos vendo um plano mais concreto. Isso precisa sair do papel, porque até o próprio Abel Ferreira falou ontem, né, que olha como o Palmeiras exporta, olha como o Palmeiras faz isso e aquilo. A gente também precisa fazer isso, porque um clube só se torna sustentável quando as suas receitas elas são maiores do que as suas dívidas. E quer maior receita do que vender atletas para a Europa? Fluminense, Palmeiras, o próprio Flamengo, eles vivem disso e vivem muito bem. Né? O Palmeiras fez aí a maior venda da sua história com o menino Estevão. Barrou até o Hendrick, né? Então é preciso ter um centro de treinamento. John Textor tem que se virar, tá? Agora, vamos falar de Alan. O Alan chegou no Botafogo, entrevista coletiva hoje, falou muitas coisas, depois tem aquela conversa com o pessoal da Botafogo TV, muito bacana, no novo estúdio e tal. E o Alan rechaçou qualquer ideia sobre Vasco, tá? Eu gostaria de saber. Parece aquela brincadeira telefone sem fio, né? Brincadeira de criança, que tu fala uma coisa, vai para outra, tal, quando vê, chega no final totalmente diferente do que a informação original. E ele falou assim, a única justificativa é porque eu sou muito amigo do Felipe Coutinho, e aí vieram esses rumores, cara, impressionantes. No dia da apresentação do Alan, eu vi um cara postando no Twitter o seguinte, que o Botafogo tinha quase que intimado o Alan para treinar no Lonier, porque ele não queria, ele queria ficar treinando com Coutinho e com Souza. Minutos depois o Alan é anunciado, o Alan tá treinando no Lonier, o cara pagou mó mico. Gente, como é grave essa questão da fake news. E como a gente precisa estar muito calçado para não acreditar em qualquer imbecilidade que é divulgada nas redes sociais. A gente tem que estar muito atento, tem que estar muito atento. Por isso aqui no canal Gigante Glorioso a gente tenta apurar o máximo para passar para vocês, tá? E a gente nunca colocou em xeque o Alan no Botafogo. O Vasco tem interesse? O Vasco pode ter interesse. O Bangu, São Cristóvão, todo mundo pode ter interesse. Foi o que a gente falou. Agora, colocar em xeque a vinda de um jogador que já está com pré-contrato assinado é você chamar o cara de mau caráter, né? Que foi o que a imprensa de mídia vascaína ficou fazendo o tempo inteiro. E isso é muito irresponsável. Enfim, Alan está com planos muito altos no Botafogo, chegou até a emocionar com algumas coisas que ele falou em relação a ser torcedor e agora vestir a camisa do Botafogo, e planos de seleção brasileira, por que não, né? Essa seleção horrorosa, acho que qualquer jogador que atua até no América tem chance de jogar na seleção brasileira. Bom, meus amigos, plantãozinho curto, eu fico por aqui porque agora eu vou tomar um cafezinho moído na hora, uma torra clara hoje, tá certo? Ó, beijo grande. Amanhã a gente volta à nossa programação normal, tá certo? Valeu!